Aê! Que saudade das épocas de palestra e de cursos. Então isso é uma forma de reviver um pouquinho isso e entregar para vocês aquilo que eu estou acostumado a entregar, que é o máximo que eu tenho. E numa performance também, não aquela ceninha com o celular na nossa frente. Nós vamos falar sobre emagrecimento nessa super live aqui. Eu estou super feliz porque eu vou conseguir com certeza mudar a vida de muitos de vocês que estão aqui querendo entender sobre emagrecimento e querendo ouvir minha mensagem. Vocês sabem o que faz a pessoa emagrecer ou ganhar peso, né? Sim, balanço energético. Quantas vezes vocês já ouviram falar sobre isso? Que é aquela coisa de consumir mais caloria do que queimar. Tá bom, então, se fosse tão fácil assim, não estaríamos na situação em que estamos. E você que está buscando emagrecer, você já sabe disso, né? Que tem que consumir um pouco menos de comida, mas diminuir a quantidade de comida no prato é muito difícil. Por quê? Porque a gente fica com fome, simples assim. Porque a gente tem apego pela comida. Porque a gente vicia em determinados alimentos. Porque a gente tem comida hoje a todo momento, é fácil. E é claro que no final das contas a gente gasta menos energia, porque a gente tem o controle da televisão, a gente tem o celular, a gente faz menos atividades que é aquilo laboral, no dia a dia, a gente faz menos exercícios físicos, os nossos pratos aumentaram, os copos aumentaram, a oferta é maravilhosa. Olha, eu sou um cara que tem um paladar infantil horroroso, desgraçado. Eu cresci comendo bobagem. Cresci. Então é muito difícil de eu mudar esse paladar. E mais, bobagem e comendo cada vez mais. Vocês vão ver ainda nessa live hoje o quanto o meu padrão genético tende a atrapalhar a minha fisiologia e a minha boa condução de saúde. Eu sou um cara, pasmem, magro, né? Vocês estão vendo aqui, que já tive um pequeno sobrepeso, mas é um sobrepeso que para mim fez muita diferença. Para mim, 3, 4, 5 quilos a mais, que é o que eu tinha, faz muita diferença. Fico bochechudo, barrigudo, aqui eu fico fino. Eu tenho um perfil genético familiar de obesidade. Mas será que a obesidade, então, tem um caráter familiar e genético tão preponderante assim? Esperem, vocês vão ver nessa live ainda o quanto que a genética pode influenciar ou não. Mas o fato, então, o que faz as pessoas ganhar peso? Consumir mais calorias? Ótimo. Mas o que faz a pessoa consumir mais caloria, além do apego, da vontade de comer, do cansaço, aquela coisa de chegar em casa de noite e assim, eu mereço, sabe? Ou então, assim, não consigo, Vitor, eu gosto muito de doce, eu gosto muito daquilo lá. Tá. Vamos começar do começo. É principalmente o consumo excessivo de carboidratos. Eu não estou falando que o carboidrato é um vilão. Vejam bem, carboidrato é um alimento. Agora, o excesso de carboidratos. Se você parar para pensar no passado, eu não tinha o posto de gasolina com comida, eu não tinha como ficar petiscando o tempo todo. Não era fácil de ter esses produtos o tempo todo. A não ser que fossem as frutas mesmo. E na hora de comer um arroz e feijão, uma batata, não é um problema. Mas quando você consome o excesso deles, o que acontece? O seu corpo tem um pico. E aí o excesso, e principalmente o jeito que ele entra. Eu estou pegando aqui, estou passando para vocês uma experiência de simplesmente 13 anos trabalhando com isso. E não cheguei onde eu cheguei, né, no sucesso profissional, sem resultados. Vocês sabem que o marketing, ou qualquer coisa que a gente faça sem resultado, ele é passageiro. Quantas e quantas pessoas, às vezes pessoas boas, né, que a gente considerava boas, e que fazem assim, ó, levanta daqui a pouquinho, é só o marketing. Não. É que o resultado, ele fala por si. Nada fala mais alto do que o resultado. Então são 13 anos que eu pratico isso e eu posso dizer para vocês, a ampla, esmagadora maioria das pessoas consome excessivamente calorias. Mas quais tipos de calorias? As vindas dos carboidratos. Vocês têm que entender de uma vez por todas, de que as gorduras, as proteínas, os carboidratos, eles podem ser consumidos normalmente, ok? Aliás, eu tenho, dentro do Vida e Saúde, o Clube da Boa Forma, em que nós temos 8 padrões de dietas prescritas por nutricionistas que trabalham comigo, em que a gente explica para quem serve cada uma. Mas essa experiência de entender padrões diferentes, Vitor, não é só diminuir o carboidrato, então, não, eu preciso diminuir a quantidade de calorias, mas para isso eu preciso ficar saciado. Quais são os alimentos que mais saciam o ser humano? As proteínas
e as gorduras. A combinação de uma boa proteína com uma boa gordura, veja bem, ela pode vir inclusive num vegetal, sem problema nenhum. Ela me dá saciedade. Aquilo que o carboidrato faz, principalmente o simples, o refinado, a farinha, o açúcar, não interessa se é integral ou não. Poxa vida, mas eu sempre ouvi que o integral... Tudo bem, você emagreceu por acaso? Ou você continua gordinho, gordinha? Ou gordinho, gordão, gordona? Não funcionou. Aliás, essa recomendação vocês vão ver aqui, porque parte dessa palestra, essa aula, essa live com vocês aqui, vai ter que ser eu te mostrar de onde eu tirei essa informação. Para você ter certeza, eu gosto de fazer isso. Aliás, eu sempre fiz isso. Sempre trabalhei dentro da minha clínica, eu aprendi muito cedo. Ontem eu estava falando com um grupo de médicos que a gente trabalha, de especialistas, e um deles falou assim, pô, cara, tu me deixou tão à vontade na live que a gente estava fazendo, e o outro falou assim, pô, tu tem uma didática muito legal. Cara, eu sentei na frente do primeiro paciente que eu comecei a atender disso, eu falei assim, já que ele não entende nada disso, e eu também não entendia um dia, porque o médico não aprende a isso, né? De fisiologia, alimentação, ele aprende de medicação. Então, já que ele não entende, eu vou explicar como se fosse a minha avó, que não entende nada disso. E se ele entender, e se a minha avó entender, qualquer um entende. Qualquer um entende. Então, é isso que constrói sólido, de forma sólida, o sucesso terapêutico de você que quer emagrecer. Entender o que você está fazendo. Então, vamos entender esse processo. Vamos. Se você entrega um carboidrato farináceo, ou então um pratão de arroz, ou então um purê de batata gigantesco, ou então um macarrão, se você quer um farináceo, independente de ser integral ou não, a tendência é que esse alimento, principalmente se desacompanhado de alguma forma de proteína, é que ele suba demais a glicose no seu sangue. Ele só tem uma função no seu corpo. O carboidrato de dentro do alimento, o arroz, por exemplo, o arroz não é ruim o alimento, eu gosto de arroz, mas o arroz dentro dele tem polímeros, tem muita glicose, e vira muita glicose no sangue. Tem pouca proteína. Sim, tem proteína no arroz. Existe, vocês podem comprar, inclusive em pó, proteína isolada do arroz. Você consegue comprar também óleo de arroz, que é um óleo bom. Melhor que o de soja, por exemplo. Mas, veja bem, é pouca gordura e pouca proteína dentro de um alimento que tem muito carboidrato. E esse amido, ele vai virar glicose no nosso sangue. Quando sobe a glicose, você tem aquela sensação boa. É boa, é gostosa, eu também gosto. Assim como a gente consome o açúcar. Eu tenho uma sensação boa, por quê? Porque isso é energia. E o meu cérebro adora esse tipo de energia. Só que ele vicia nesses picos de energia. E quando isso se faz cronicamente, eu tenho cronicamente durante a vida picos de energia que vão acontecendo. Bom, esse pico que era um pico, desculpa, se vocês são cariocas aqui, esse pico é uma pica mesmo, é horrível. É um pico que é ruim, que nos deixa muito felizes, mas depois deixa down e deixa com fome de novo. Chega um momento em que ele já não faz mais assim, ó. Ele faz assim, ó, se mantém e depois demora para diminuir. Por quê? Porque o hormônio que tenta diminuir essa glicose do sangue, que se chama insulina, começa a enfrentar uma resistência, uma dificuldade. Poxa, resistência insulínica não é a mesma coisa que pré-diabetes? Sim, muitas vezes você está sofrendo dos males dos diabéticos sem o ser. Porque esses picos de glicose produzem as mesmas coisas glicantes, os mesmos produtos açucarados, estragam os mesmos tecidos do que o diabético, só que em menor escala, mas estraga. Eu vou dar um exemplo. Isso gera inflamação e oxidação. Isso é a maior causa de aterosclerose. Percebe que quando você começa a comer mais comida de verdade e menos farinha, mesmo que seja arroz e feijão, batata não é problema, tá? Mas em quantidades adequadas, é natural de não acontecer mais tanto isso. É claro que tem uma combinação. Não é só comer comida de verdade, passar o dia inteiro comendo banana, mamão, para o intestino funcionar, mulheres, né? Arroz integral ou não, feijão. Não, peraí, nós vamos combinar esses alimentos. Eu posso comer o dia inteiro vegetais, não tem problema. Eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade de saciedade, um pouco mais de cuidado na escolha dos vegetais para que eles me deem também as gorduras que eu preciso e as proteínas que eu preciso. Mas o fato é que quando eu não provoco esses picos, a minha insulina não fica com dificuldade. E esse pico crônico que gera a resistência, que a insulina não consegue mais fazer o papel dela de baixar a glicose, esse
efeito crônico, é o que leva, sim, à resistência insulínica, geralmente ao diabetes tipo 2, que é pandêmico, mas que, fundamentalmente, gera o excesso de peso. Essa é a principal causa, gente, a principal causa. É interessante que no ano passado, teve um médico inglês, Dr. Owen, que ele fez um estudo sensacional. Ele partiu da premissa, bom, já sabemos que esse tipo de alimentação poderia ajudar muito na obesidade, lá na Inglaterra. Então ele fez um estudo, acompanhou quase 300 pessoas. E o que ele mostrou? Que mais da metade das pessoas que estavam com diabetes, pelo simples fato de entender, diabetes e obesidade, tá? Ele foi avaliar. Os simples fatos de entender que, poxa, esse é o problema. Tem jeito de fazer isso? Vou dar um exemplo para vocês. Guarda esse exemplo aí. Quando você, num café da manhã, que tem um pãozinho integral, alguma coisa, você toma uma xícara de café antes, a tendência é depois esse pão provocar um pico de glicose mais alto do que se você não tivesse consumido esse café antes. Quer de novo essa dica? Não tomar o cafezinho antes de comer no café da manhã. Se o seu café da manhã contém um pãozinho, ou abacate, não, ou a manga, ou a banana, enfim, ou farinha. Espera, tome depois. Por quê? Fisiologia, quem está do Vida e Saúde sabe, o seu pico de cortisol é de manhã, esse pico de cortisol provoca naturalmente uma resistência, o hormônio insulina tem dificuldade de tirar a glicose. Se você bota o cafezinho, aumenta ainda mais. Isso e as catecolaminas, a adrenalina. Isso é positivo, o cafezinho, não é problema. Antes faz diferença. Detalhes fazem a diferença. A tendência é que se você consumir antes o cafezinho e depois o pãozinho, mesmo que seja integral, não interessa, ou sem glúten, a glicose vai subir um pouco mais. E logo você vai sentir fome antes. Porque quando ela está diminuindo, eu começo, meu parâmetro vira outro. Eu era milionário, tinha cheio de açúcar no meu cérebro. Meu cérebro estava gostando. Chega um momento que começa a declinar um pouquinho, eu quero de novo. Você acostumou o seu cérebro desse jeito. Então, emagrecer não é só uma questão da gente pensar como gerar a diminuição de caloria. Não. Comer menos. É o seu cérebro. A luta, no final das contas, é você com você mesmo. Por quê? Porque você não entende o que tem que fazer. Pega uma dieta pronta, vai lá, volta a engordar. Pega um remédio, vai lá, fica sem fome, volta a engordar. Por que você não consegue manter o seu peso? Porque você não entendeu o processo. Esse é o grande sucesso. É a chavezinha que tem que virar. Tem várias formas. Quer ver outra forma? Jejum intermitente que todo mundo gosta. O jejum é sensacional. O jejum é biológico. Mas o jejum não é um fim. É uma ferramenta. Ele não é o fim. Pelo jejum eu vou emagrecer. Meu amigo, minha amiga, o jejum é uma ferramenta maravilhosa que para a longevidade, para a remissão de diabetes, para diminuir o risco de câncer. O jejum foi prêmio Nobel de Medicina em 2016. Está tudo certo, o jejum, mas como uma ferramenta. Você tem que comer bem e tem que aprender também como sair do jejum, porque dependendo do jeito que você sai do jejum, a sua glicose sobe ainda mais. O seu corpo está sedento por glicose. Você chega dando uma paulada de glicose, que é outra dica? Sair do jejum com um prato de vegetal antes, nem olha para o resto. Se esse vegetal, esse prato tiver um azeitão de oliva em cima, ou de abacate, ou de gergelim, maravilha. Não olha a comida do resto, porque vai dar vontade de comer o resto. E depois, antes de comer aquele arroz, aquela batata, aquele macarrão, que pode até entrar, coloque um pouquinho de proteína, seja ela animal ou vegetal, uma lentilha, por exemplo, no vegetal, ou então uma carne ou um ovo. Muda tudo, meu amigo, minha amiga, muda tudo. Porque a sua glicose, que ao invés de elas tomar porrada e subir, e aí justamente o que a gente não quer, viciar o cérebro nesses picos de glicose, porque você vai querer doce o tempo todo. O cérebro é inteligente, até certo ponto. Ele vicia em glicose, açúcar, ele vicia em cocaína, ele vicia em heroína. O seu corpo não gosta disso. Não ouça o seu cérebro. Entenda sobre o seu corpo e tente, através das suas estratégias, modular o seu cérebro. Aí sim a gente tem aqui um looping. Pois esse looping do açúcar subindo e a glicose tentando diminuir é terrível. E isso é o principal causa de ganho de peso e de reganho e de dificuldade de estabelecer, de manter o seu peso. Bom, então, o que eu fiz? Vocês entenderam? É simples, né? É isso, mas puxa, e agora? Como é que eu coloco em prática? Por que isso é diferente? Por que eu tenho como ajudar mais?
Falando isso, eu já mudo muita vida. Desculpa, o estudo desse cara, ele mostrou a remissão de diabetes tipo 2 em mais da metade dos casos dos diabéticos, explicando sobre essa questão que eu expliquei para vocês. Olha quantas vidas agora eu estou mudando. Olha, se vocês fizerem isso, o impacto que tem. Quantos remédios a menos vocês vão tomar. Agora, como é que a gente pode te ajudar? Qual é a diferença? Qual é a diferença agora? O que faz realmente ser diferente e eu conseguir te ajudar mais? É que pela primeira vez na minha vida eu consegui fazer algo que era um sonho meu. Possibilitar o meu conhecimento, e não só isso, o conhecimento de todos os especialistas maravilhosos que eu conheço e que estão também inacessíveis a vocês. E aliás, é inacessível eu juntar eles para atender as mesmas pessoas. Sabe que antigamente eu tive um projeto de falar, me juntei com alguns desses e assim, cara, vamos fazer um negócio assim, vamos criar um produto premium. E é verdade. A gente sentou, já sentei eu e o Márcio Tanuri, já sentei eu e o Luciano, que a gente dava cursos juntos, né? A gente dá cursos juntos. E cara, vamos fazer um produto premium. O cara que quiser acompanhamento nosso, nós dois, porque cada um tem a sua clínica lotada. A gente pode abrir a exceção no seu dia de folga. Vamos pegar o teu dia de folga, o meu dia de folga, Luciano, ou o Tanuri, e vamos fazer o seguinte, a gente vai atender essas pessoas, mas vai custar 50 mil reais. Pô, Vitor, se fosse eu, tivesse dinheiro, eu pagava, porque o sucesso terapêutico é muito mais garantido. A gente não tem 100% de certeza, mas a pessoa às vezes quer, né? Tá bom. E foram esses valores que a gente falou. É claro que a gente não fez isso, até porque pega mal uma coisa dessa. É chato, né? Ah, mas eles são mercenários. Na medicina é assim, né? Na saúde, se a gente fizer... Bom, tudo bem. Eu consegui moldar, encontrar essas pessoas assim, cara, então vamos fazer um projeto social. Vamos fazer, dentro do Vida e Saúde, que é super acessível, é R$39, é 50 mil reais, é R$39. Vamos juntar esse grupo, falei com cada um deles. 3 personal trainers, o meu mestre de yoga, que é psicólogo também, mais um quiropraxista e mais uma especialista, pós-doutora em movimento, mais 2 nutricionistas trabalham comigo, né? Mais o melhor médico de esporte do mundo, Dr. Márcio Tanuri, que é o diretor médico do Flamengo, mas faltou mais uma pessoa aqui, desse personal trainer, assim, mais Luciano Bruno, que é pós-doutor em ciências da alimentação, a maioria de vocês já conhece, para falar sobre shots, chás, longevidade, e ajudar a emagrecendo. Ok, juntei todos eles. E quando eu junto todos eles, que para mim, assim, não tem preço uma coisa dessa, é um valor mesmo, um valor sentimental, muito mais do que tudo. Porque cada um deles, quando entrou no projeto, falou assim, poxa, entendeu o meu propósito. Vocês vão entender as mensagens que eles têm para nos enviar aqui, mas eu quero dizer para vocês, nunca existiu um produto desse, nunca. E eu quero mostrar para vocês a mensagem de cada um deles, para que vocês tenham noção do que é esse programa, e depois eu volto para mostrar para vocês, aí sim, quais estudos científicos que endossam o que eu estou falando, e o que você pode fazer, não só a ideia geral inicial. Posso passar aí, gente? Bora! Luciano Bruno, pós-doutor, Ciências da Alimentação, um dos maiores nutricionistas, se não o maior do Brasil, meu irmão de coração, aqui com vocês. Deus não une pessoas, une propósitos. Estamos juntos no nosso propósito. Acabei de gravar para o Clube Vida e Saúde de Boa Forma um vídeo muito legal sobre estratégias de emagrecimento, mas falei muito além do emagrecimento, da importância da mudança, da frequência. E estamos junto. Estou feliz da vida desse espaço. Estou feliz da vida de poder compartilhar. Obrigado, irmão. Te amo muito e muito orgulhoso desse trabalho lindo que você está fazendo, tá? Obrigado pelo convite. Sucesso para todo mundo. Oh, que lindo, né? Que lindo. Luciano é lindo, é um querido. E ele entendeu muito bem a propósito. Vocês viram que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Ele entendeu o meu propósito maior, que é transformar a vida das pessoas. Aliás, nós temos esses propósitos. Só a gratidão, né? Que eu tenho, não gosto da palavra gratidão. Eu agradeço realmente, eu falo muito obrigado. Porque obrigado, eu me sinto obrigado com a pessoa mesmo. Emocionalmente, de coração mesmo. Vamos lá. Dr. Márcio Tanuri, maior médico de esporte do mundo, maior médico do esporte do Brasil, ele é simplesmente o diretor médico do Flamengo, e ele vai falar, e é o diretor médico do UFC também, ele entende muito disso, e compreendo que assim, a gente conseguiu com ele extrair, poxa, Vitor, eu não sou atleta de alta performance, tudo bem, mas
para você manter o seu peso, você precisa de massa muscular. Não precisa ser musculoso. Eu não sou musculoso. No entanto, a hora que você emagrece, seu metabolismo cai um pouquinho. E se você não construir ou estimular um pouco sua massa muscular, seu metabolismo fica lento. Com o Márcio Tanuri, a gente conseguiu mostrar dentro dos equipamentos como a pessoa utilizar a ciência daqueles equipamentos para fazer em casa, sem equipamento nenhum, sem gastar R$1. Uma cadeira, com um movimento que faz em casa, com um elásticozinho, provocando efeito para ganho de massa muscular, para mobilização de gordura. Vamos lá, doutor, meu outro irmão, doutor Márcio Tanuri. Eu sou o Dr. Márcio Tanuri, sou o chefe do departamento médico do Flamengo. Gerente de saúde e alto rendimento, além de médico do UFC. E eu vou estar participando desse projeto aí com o Vitor, no Vida e Saúde. Só vocês que são sócios vão poder estar assistindo o que a gente faz aqui e vai levar para vocês, tá bom? Aguardo vocês lá. Ah, que legal, né? Olha, quem vai ter a oportunidade de entrar dentro de um clube assim, de toda aquela aparelhagem, entender assim, tá tudo bem, você não é um atleta profissional, como é que você utiliza essa ciência na sua vida? Dentro de casa. Tem preço, gente. Vamos lá, vamos para o próximo. Marcelo Carvalho, meu educador físico de anos, é o maior especialista em biomecânica no Brasil. Professor de educação física, né? Coordena alguns projetos, empresário também, mas está junto nesse projeto, explicando para vocês como fazer em casa sem se machucar. Vamos lá, Marcelo. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carvalho. Eu vou estar com vocês aqui no Clube da Boa Forma no Vida e Saúde, tá? Eu montei alguns treinos bem bacanas para vocês, tá? Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu dou aula em 5 pós-graduações hoje, em 2 pós-graduações de medicina, uma em medicina do esporte e do exercício, em outra pós-graduação em medicina, que é voltada para hipertrofia e nutrição esportiva. Dou aula também na pós-graduação de biomecânica e cinesiologia, na pós-graduação de musculação avançada e também dou aula na pós-graduação de bodybuilder, tá? Já escrevi alguns livros, sou pesquisador, sou diretor científico de uma entidade médica e também de uma empresa chamada Body Science. E eu também sou preparador físico do COB, então a gente atende diretamente atletas olímpicos, inclusive alguns atletas que já ganharam medalha em algumas Olimpíadas. E eu vou estar aqui com vocês montando alguns treinos bem bacanas. Espero que gostem. Grande abraço. Olha o time, gente. Não é para eu estar orgulhoso pra cacete, desculpa, demais, né? Cara, quando que eu ia conseguir reunir? Vocês conseguiriam passar por todas? Olha a qualificação das pessoas. Agora eu vou apresentar para vocês outra pessoa, que é um outro irmão também, meu primeiro mestre de yoga, na verdade. Uma das 10 pessoas, eu falo para ele isso, mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Fabiano Gomes, na verdade, é filho de uns grandes advogados do Rio Grande do Sul aqui, fez direito, fez uma pós-graduação na Alemanha, aprendeu a falar alemão, fez depois um MBA, aí resolveu, faixa preta de karatê, resolveu empreender fazendo uma escola de yoga e de saúde, de bem-estar, fez psicologia, se formou psicólogo, fez um mestrado, uma das maiores mentes que eu já conheci, e vão estar ensinando para vocês de forma simples, o mindfulness, essa coisa de estar presente, aula de yoga em casa com esse cara. Fabiano Gomes. Olá, professor Fabiano Gomes aqui, eu vou estar com você no Clube da Boa Forma, no curso Vida e Saúde do Dr. Vitor Sorrentino. Aguardo você. Por último, e não menos importante, minha paciente de 8, 9, 10 anos, Raquel Quartiero, ela é educadora física também, ela já tem mais de 100 mil alunos treinados online, educadora física, shapeada. Vamos lá, Raquel, mostra para eles o que tu vai mostrar.
Oi, eu sou Raquel Quartiero, sou criadora da RQX System, sou educadora física, health coach e tô aqui para te ajudar a treinar em casa ou enfim no lugar que tu achar melhor, com pouco tempo por dia, com acessórios ou sem acessório, com equipamento, sem equipamento, mas de uma maneira que realmente vai ser muito eficaz, vai te fazer ganhar massa muscular, eliminar a gordura de uma maneira muito eficiente e que também está cuidando demais da tua saúde, blindando o teu sistema imunológico para que tu tenha uma vida realmente muito saudável. E eu vou estar aqui contigo no Vida e Saúde e a gente vai treinar junto. Vamos lá! E tem muito mais gente, né? Eu peguei algumas pessoas aqui para não ficar boring, chato para vocês que estão assistindo, mas tem muito mais gente dentro. Eu falei para vocês, tem mais 2 nutricionistas, mais um quiropraxista, mais uma especialista em ciências pós-doutora em ciências do movimento também, para como se exercitar em casa para não se machucar, para essas lesões, essas tendinites, bursites. Poxa, não tem preço. Volto a dizer, eu vou reiterar para vocês algo que eu preciso dizer para vocês. Nem que você tenha dinheiro, você não consegue chegar em todos estes e pegar uma consultoria destes que fique gravado. Tu pode escolher o que você quiser, pode escolher. Não tem dinheiro, porque como é que você vai pingar em 10 super profissionais e ter o auxílio deles gravadinho, gravado, uma consulta a gente não grava, né? Gravadinho, para você assistir e reassistir quantas vezes quiser. Com um programa completo, você pode fazer 3 meses, 1 ano fazendo isso. Tem preço uma coisa dessa ou tem valor? E não é o maior presente que eu posso deixar para as pessoas que não têm condição de fazer, se quem tem condição não tem como, imagina quem não tem condição, que fica ali enxergando esse mundo, assim, poxa, queria ter o auxílio desses profissionais. Tá bom, agora você tem. Não, sério, você tem mesmo. Vamos entender um pouquinho sobre o emagrecimento desse universo e o porquê que é importante você entender disso, independente de você se achar gordinho ou não, ou você achar que não, mas eu faço exames, eu tenho saúde. Vamos lá. Quero mostrar para vocês, primeiramente, esse slide, que ele é fundamental para você entender o problema. Você acha que a pandemia de coronavírus é problemática? Você não sabe da pandemia de obesidade que está acontecendo há muito tempo e levando as pessoas a morrerem. Olha a quantidade de sobrepeso no Brasil, na América do Sul, na América do Norte. E olha os dados do Brasil do IBGE de 2019, atualizados. 6 em cada 10 brasileiros têm excesso de peso. Poxa, mas o Brasil não era um país mais miserável, com pessoas morrendo de fome? Pois é, mudou, gente, mudou. E o pior é que as crianças estão nessa história. Ou seja, se você não faz por você, entra para fazer pelos outros. Mostra para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, para o seu tio, muda a vida deles. Ah, Vitor, mas eu não sei se vale a pena porque a vida é deles. Aí é que está o problema. A vida não é deles mais. Sabe por quê? Bom, a sua vida, você viu que a sua vida não é sua na Covid, né? Não é sua, você não pode nem trabalhar. Mas o conceito de cuidado coletivo ele é importante nesse momento. Porque aqui, toda vez que vocês virem umas letrinhas ali embaixo, vocês veem que é um estudo científico. Eu vou trazer só informações simples, claras, para você entender. As pessoas com sobrepeso e obesidade têm mais doenças cardiovasculares, têm mais síndrome metabólica, hipertensão, ácido úrico, diabetes, apneia do sono, tem mais doença renal, tem mais doença hepática, tem mais infertilidade, doença do refluxo, depressão e vários tipos de câncer. Ou seja, estas pessoas estão gastando o seu dinheiro também, e o dinheiro deles, na contribuição do imposto, porque o SUS tem que pagar por isso. E não só isso. Quem são as pessoas que mais ocupam leitos de CTI? Historicamente, as pessoas com sobrepeso e obesidade, as pessoas com síndrome metabólica. Se são estas que mais ocupam, e se nós estamos nesse conceito de cuidado coletivo, consciência coletiva, não cabe, então, eu simplesmente ficar em casa sem trabalhar, acho que estou me cuidando, e não cuidar do meu corpo, porque eu sou um candidato a ocupar um leito de CTI, que poderia estar sendo ocupado por outro. Mas, Vitor, eu não tenho sobrepeso, eu acho que está tudo bem, minha balança, eu emagreço, engordo. O que é sobrepeso mesmo, gente? É isso aqui, ó. É ter mais gordura do que músculo. Vocês percebem que nessa imagem, vocês têm 2 indivíduos. Os 2 têm o mesmo peso.
exatamente o mesmo peso. Mas quem é o gordo, quem é o magro? Não tem gordo e magro, tem o saudável e não saudável. Você precisa ser musculoso desse jeito? Não. Mas é simples de entender que o peso da balança não significa muita coisa. E, não, mas eu perdi 10 quilos. Perdeu de quê, meu amigo? De gordura ou de músculo? Sendo que o músculo pesa muito, infinitamente mais do que a gordura. Ou seja, a hora que você perde peso, nem sempre você perdeu aquilo que você deveria perder. Ah, Vitor, mas eu perder peso já é suficiente para mim. Será? Se você acha isso, aguarde. Pois bem, as doenças crônicas como sobrepeso, obesidade, está vendo lá em cima da imagem? Esse é um artigo científico mostrando que eles impactam em tudo, também, inclusive, na imunidade do seu corpo. Então, não era de se esperar diferente de que saíssem estudos específicos como este. Quem é realmente o maior vilão para a pessoa agravar de Covid? A idade? Estou cheio de pacientes de 90 anos, 80 anos, eu atendo famílias há 13 anos que não aconteceu nada. Quem é o que mais perde com isso? A pessoa que não tem saúde. Mas e dentro as pessoas que não têm saúde? Quem são as piores? Pessoas com sobrepeso aqui, obesidade, a real assassina atrás da Covid. Mas nós temos várias doenças. Olha aqui, ó, por que pessoas acima do peso correm mais risco de coronavírus? Porque a combinação de Covid com obesidade é tão fatal. Mas o Congresso de Endocrinologia, qual a relação com a obesidade e Covid? Pô, tu não entendeu ainda que obesidade não é estar acima do peso só, mas sim com composição corporal inadequada? Ou seja, o falso magro entra nessa história. É a pessoa que está até no peso, mas é pura banha. Isso é uma pessoa adoecida. Poxa, Vitor, mas o que eu faço? Você já falou lá, tá, mas fica muito confuso na minha frente. Por quê? Na minha casa todo mundo é obeso. Bom, bem-vindo à minha casa também, porque eu tinha um histórico na minha casa com muita gente com sobrepeso e obesidade. É genético? Porque na minha casa teve. Ou é uma genética cultural? Não, no meu caso, não. Eu vou mostrar para vocês esse estudo aqui. Vocês não precisam entender de nada. Você tem que entender que o gene FTO é o gene mais estudado para obesidade. Quem tem uma característica desfavorável desse gene, que tem esse gene ruim, tem muito mais chance de obesidade que os outros. Essa outra meta-análise, que é nível A de evidência, mostra que realmente as pessoas que têm um polimorfismo, característica genética desfavorável, que tem esse gene ruim, tem muito mais chance de sobrepeso e obesidade. Nesse momento, vários de vocês estão se olhando assim, só pode ser o meu problema. Tudo bem, mas é o meu problema. Esse é o teste genético do Victor, é um dos testes genéticos do Victor. Vocês podem ver ali que está escrito, tem mais chance de IMC elevado, reganho de gordura, triglicerídeos elevado, tal. Vocês estão vendo aqui. Eu tenho menos de 80 quilos, tudo bem. Eu tenho mais ou menos 11% de percentual de gordura. E não sou um louco de fazer, não sou gigante. Não, eu tenho que ter meus cuidados. Já tive muito pior que isso, uma época da minha vida, em que eu deixei acontecer. Fiquei achando que os exames eram suficientes. Não, faz exame aqui, está tudo bem. Não, você não está doente, mas saudável você não está. Esse é um outro teste genético meu. Pô, Vitor, mas eu quero que tu prove que tu tem mesmo. Está aqui então. FTO. Todos os FTOs marcados, analisados do Victor, têm polimorfismo, característica genética desfavorável. E eu vou contar para vocês o seguinte, segundo gene mais estudado para a obesidade é MC4R. O que o Victor tem? Todos esses genes também com polimorfismo. Pô, então está aqui a prova daquilo que eu vou passar para vocês, nada melhor que a pessoa praticar aquilo que ensina. Para ver se tem validade. Quantos e quantos profissionais vocês veem assim, pô, parece que sabe, mas não sabe, porque nele não aplica nada. Não tem como não aplicar no momento que vocês incorporam isso. O que acontece quem tem um FTO, para vocês terem uma ideia? Mais apetite, piores escolhas, menor saciedade, perda de controle de digestão, sou eu. Mas como é que eu consigo modular isso sem remédio nenhum? Entendendo primeiro que essas opções não são válidas. Qual é a primeira opção das pessoas que não são da família Vida e Saúde e que também não estão no Clube da Boa Forma? Quero emagrecer, o que eu faço? Vou buscar remédio. O que acontece com as pessoas que buscam remédio? É isso. Estão com sobrepeso, até emagrece, sabe-se lá do que, metabolismo cai, não consegue sustentar, ganha tudo de novo. Você conhece, você já usou também, muitos de vocês já usaram medicamento, você sabe como é que é. Qual é a segunda opção de quem não está no Clube da Boa Forma e não é da família Vida e Saúde? Contar caloria. Porra, é um saco contar caloria. Eu não conto, nunca fiz isso na minha vida. Não tem como. Botar calculadora no prato, você vai comer fora de casa. Não tem quem aguente.
Pô, mas e se não é um nem outro? Sim, você entendeu por que nós estamos vivendo uma pandemia de obesidade. Está aí, está a resposta. Mas o que eu faço de novo, Vitor? Vamos entender um pouquinho o que acontece com a ciência dos alimentos. O NHANES, tá? Que é são análises periódicas que um órgão governamental, lá nos Estados Unidos, se faz. O NHANES. Só estou conceituando o que é para vocês verem o peso das análises que eles fazem. Ó, em 2011, publicou isto, de que os alimentos vegetais estão com muito menos nutrientes. Se eu pegar o mesmo tomate, ele tem a metade de selênio hoje do que tinha no passado. Peraí, mas nós estamos em 2021, Vitor, já passou muito, 2011, e agora o que está acontecendo? E vocês vão entender o porquê que eu estou mostrando isso. Último estudo do NHANES, todos esses nutrientes a menos. E ele mostra ali, olha que show. Vocês estão vendo o déficit de nutrientes de vitamina D, vitamina E, vitamina A, de vitamina C. O déficit desses nutrientes em quem come comida, sim, a maioria da população, e o déficit em cinza clarinho de quem faz alimentação e suplementação. Pô, e você vai acreditar ainda naquele médico que fica falando que não tem ciência para suplementação, meu amigo? Se você fica menos depletado com o suplemento, tem como entender de suplemento. Agora, quem não tem condição de suplemento tem que entender de alimento. Tem que entender. Por quê? Porque quando você conta a caloria, diminui comida, você diminui os nutrientes. É simples assim. Se o nutriente ele está mais escasso no alimento, no momento que você come menos comida, o que acontece? Come menos vitamina. E essas vitaminas, minerais, antioxidantes são importantes para a sua saúde. Por isso que você não aguenta. Não só isso. São importantes para o emagrecimento. Naquele processo da insulina que eu mostrei anteriormente, para quem está aqui nesse vídeo, caiu a primeira live, mas aquele processo, o que acontece? Eu preciso que a insulina tire essa glicose do sangue para que eu fique saciado rápido. Mas o que acontece é que para a insulina trabalhar, ela precisa de nutrientes, e esses nutrientes vão estar baixos. E pior ainda, quando a sua escolha ir para aquela pirâmide alimentar desgraçada, que foi ensinada na faculdade dos médicos nutricionistas, e que ainda é propagada por aí, mostra aí a pirâmide, gente. Está mostrando ou não está mostrando? E eu não estou vendo. Aí. Pior ainda. Porque cadê os nutrientes naqueles alimentos que são a base da sua alimentação, meu amigo, minha amiga? Se você come no café da manhã, pãozinho, biscoito, alguma coisa no meio da manhã, alguma coisa, biscoito do cream cracker, light, ou Nesfit. No almoço, comida, de tarde, biscoitinho também de noite, para ser bem natural, um sanduichão, light, que de natural só tem uma folha de alface, no máximo, e um tomate, você está lascado, porque não tem nutriente, e o seu corpo vai começar a pedir, e você vai ter que comer de novo, e mais, e mais, e mais. Só que o que você entrega para o corpo é a base da pirâmide. O pior é que essa pirâmide é tão ridícula, que não sei se aquele negocinho azulzinho não é um miojo. Olha o lixo que chegou uma pirâmide alimentar. Por isso que você não emagrece. Ah, Vitor, mas vem cá, aquela pirâmide, ela tudo bem, mas os meus são todos integrais. Lembra que eu falei no começo dessa live, para quem está aqui na primeira parte da live que derrubaram, tá? Que está salva. Lembra que eu falei sobre os integrais não mudam muita coisa, amiga. A ordem dos alimentos e como a gente combina eles, sim. Eu, por exemplo, não como arroz integral, acho ruim. Mas eu não vou comer arroz puro também. Eu sei o poder do arroz e posso comer quando eu quiser, de exceção. Essa meta-análise, nível A de evidência, ninguém pode falar ao contrário nesse quesito, no que tange a... não, 60% da minha alimentação é saudável, porque é de cereais integrais, produtos integrais. Amiga, meta-análise de estudos mostrando que não, nível A de evidência, não muda a perspectiva. Sabe por quê? Você sabe disso, você se entope de comer. Não, mas o meu negócio é integral, o meu biscoito é light, eu continuo gordo, então troca. Come uma coisa gostosa, pelo menos. Vai que sacie mais. Não é isso. Aprende a comer. Aprende a comer. Porque se você ganhar gordura no corpo e simplesmente perder peso e achar que está tudo certo, é isso que acontece. A gordura, está vendo essa célula de gordura prejudicando todos os tecidos do seu corpo? Pois é, ele inflama todo o seu corpo. E é por isso que a pessoa morre mais de câncer, de Covid, de diabetes, de hipertensão, doenças cardiovasculares, tem mais Alzheimer. Porque está vendo nessa imagem uma gordurinha prejudicando o cérebro, os rins, o fígado. Esse é o problema. Então esse é o nosso objetivo, diminuir os estoques dessa porcaria, dessa gordura branca, que ela é deletéria para o nosso corpo, em excesso. Está entendendo por que precisa também de um exercício físico depois para trocar o tecido do corpo, estimular a massa muscular? Está entendendo por que eu preciso entender de diferentes estratégias? 8 estratégias alimentares que se cabem no bolso de cada um.
Está entendendo? Porque não é só para a pessoa que está acima do peso, essa live aqui, e o Clube da Boa Forma, não é só. É para você criar saúde de um método prático, como fazer em casa. Pois bem, meus amigos, quais são as escolhas então? Falei sobre um monte de coisa e a gente fica ali, pô, e agora, quais são as escolhas? Bem simples. O que fazer? Entender isso. Vocês acham simples mesmo? Vocês acham que algum remédio ou dieta pronta, uma só para a vida, resolve tudo isso? Ou vocês têm que entender parte desse processo, aquilo que é cabível vocês entenderem? Beleza. Vocês, inicialmente, precisam ter opções, entender o principal desses mecanismos, que eu entendo de cabo a rabo cada um deles, o principal deles. E quando você entende o principal deles, de forma como eu, aí é a minha parte no curso, ensino, vocês entendem por que vocês estão consumindo de manhã tal coisa, de tarde outro, por que o modelo dos planos alimentares são assim ou assado, por que pode entrar determinados suplementos para algumas pessoas, o que fazer para dormir melhor, o que fazer para ter mais energia durante o dia. Pô, aí fica fácil. Quando a gente resume e entrega para vocês. Claro que dentro do Vida e Saúde é meu objetivo explorar depois um módulo só sobre emagrecimento, fisiologia, entender tudo. Mas vem cá, para isso, meu amigo, você precisa ficar feliz antes. E não só o teu conhecimento. Execução com o resumo disso. É isso que eu vou proporcionar para vocês. Por quê? Porque emagrecer depende de tudo isso. Tem tudo isso no Vida e Saúde, no Clube da Boa Forma. Tem o entendimento do intestino como um órgão modulador da sua imunidade e do seu emagrecimento, dos seus hormônios. Tem o horário ideal para comer, jejum intermitente, uma aula só sobre jejum, como fazer, o que esperar do jejum. Tem sobre medicamentos, tem lá informação, vocês têm que saber como se exercitar em casa, como eu disse para vocês, entender um pouco da genética, se ela faz diferença ou não, vocês já viram que não faz tanta diferença. Então assim, precisa entender esse prato. Esse é o prato de precisão. Cara, e olha, isso está dentro do Clube da Boa Forma. Não tem preço, valor inestimável. E mais, essa meta-análise aqui, que de novo, nível A de evidência, a maior revisão que foi feita até hoje no mundo, na ciência médica, mostra o quê? Que se você focar e conseguir resultados rápidos, você consegue mais. Olha que lindo! Aquilo que eu sempre propaguei para meus pacientes. Há 13 anos eu falo a mesma coisa. Assim, foca, meu amigo, foca, está aqui, está com tudo na sua mão, agora saiu aqui da clínica, ou então saiu, entrou no Clube da Saúde, Clube da Boa Forma. Cara, foca, faz o máximo possível durante os 3 primeiros meses. Faz o máximo que está ao seu alcance. Se você conseguir fazer com saúde, que é o que a gente oferece, com saúde, esse foco, muito mais chance de se manter. Que valor? Não tem, né? Então, tudo aquilo que eu venho falando, vocês precisam focar, conseguir resultados. Isso sou eu. Então, o que aconteceu comigo, para quem ainda não viu essas fotos, aos 30 anos, quando eu estava no ápice da minha falta de saúde, né, não era só o sobrepeso, era eu expressando verdadeiramente a minha genética, estava ali, é verdade, imoral, sem sutiã, nesse momento, mas era ir me achando ainda fortão, né, tentando dar aquela encolhida na barriga. Depois que eu fiz um processo de ganho de massa muscular, vocês precisam fazer tudo isso? Não! Mas foi o meu processo, eu precisava passar por isso para passar para as pessoas. Depois, aos 38 anos, acomodei. Fiquei assim, bom, agora não preciso mais me esforçar muito. Cheguei ao resultado e agora vou estabilizar. Só se estabiliza quem entende, quem conhece. E agora eu com meu filho, continuo numa boa. É isso que eu quero para vocês. Mas isso a gente só consegue mesmo, gente, entendendo. Mas entendendo e tendo um guia, porque não adianta só entender também. E também não adianta só guia, porque vários guias você já teve, não é mesmo? Sai do consultório médico, com uma dieta, com um remédio e tal. Por que você não conseguiu? Por que ninguém lhe explicou isso? Não dá tempo, meus amigos, eu sei disso. Não dá tempo dentro do consultório estudar, conseguir mostrar isso para as pessoas. Então, eu sei que é chato. Eu sei, eu já entrei em consultórios antes de eu fazer minha transformação e vi assim, pô, vem cá. Eu preciso de algo mais palpável, entender o que eu estou fazendo, senão, ou eu estou no céu, ou estou no inferno. Pois bem, meus amigos, eu estou muito feliz, muito mesmo, em realizar, de entregar isso para vocês. Eu nunca imaginei que eu fosse poder entregar isso. E era uma queixa das pessoas, poxa, Vitor, é inacessível, eu não consigo, onde é que eu consigo um profissional? Tá bom, eu vou entregar uma coisa que é mais valiosa do que minha consulta. Uma consulta comigo, a pessoa vai ter que esperar 6 a 8 meses para consultar. Vai ter que pagar muito mais. E eu
Eu incentivo os meus pacientes, falo assim, ó, tudo bem, você vai sair aqui, na individualidade lhe olhei e tudo mais, mas entra lá. Porque a suplementação, a dieta, você vai receber dentro da minha clínica, da minha equipe. Mas o resto que é tão fundamental, o entendimento, eu não tenho tempo de lhe explicar. Porque, afinal de contas, minhas foram várias aulas, fora aulas do Tanuri, mais aulas do Luciano. Você não conseguiria isso. Não tem como acessar isso, não tem preço para isso. Você pode ter o dinheiro do mundo. Não tem como fazer assim, eu vou pagar cada um dos profissionais, eu vou deslocar, e eles vão ficar me assessorando durante 3 meses ou mais. Não vão ficar. Por quê? Porque não tem preço para isso. Não tem como encaixar. Nem eu, nem o Luciano, nem a Raquel, nem o Tanuri, ninguém que está ali dentro tem como fazer isso. Então não tem preço. Pela primeira vez eu fiz um curso multidisciplinar que vale muito por um acompanhamento, uma mentoria para você. E olha o valor, cara, R$39, ou seja, é para vocês mesmos aproveitarem, mas aproveita, independente se você estiver gordo, se achando gordo ou não. Pelo menos entenda, se você não está fazendo um exercício físico decente e comendo decentemente, mesmo que você não esteja acima do peso, porque não é só uma questão de perda de peso, é encontrar saúde para se estabelecer nesse momento de Covid, para se proteger também. Então, não é uma equipe qualquer, é a minha, são as pessoas escolhidas a dedo, e isso você vai ter em casa pelo conforto de R$39, cara. Eu não me sinto vendedor falando isso, porque R$39 realmente não é uma venda, né? É um presente. E é um presente que não tem como ser gratuito, obviamente, porque vocês estão vendo, né? A estrutura, é que vocês não estão vendo a estrutura toda aqui, e para quem não está no Vida e Saúde, não está vendo dentro do curso o que tem. A estrutura toda que tem, todos os slides, tudo que a gente dá, slides, aulas transcritas, aula toda quarta-feira, mais gravadas, mais aulas ao vivo. Ontem mesmo eu estava dando uma aula ao vivo, tirando dúvidas das pessoas, ao vivo, conversando com elas. Essa proximidade, isso tudo, ao alcance de vocês. Gente, então, acabou. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Estou muito feliz, é isso aí, gente. Tá? Valeu? Então, olha só. Espero vocês lá dentro, gente. Espero realmente que vocês participem junto comigo. Está aqui, ó, www.vidaesaúde.sorrentino.com.br, porque eu verdadeiramente escolhi fazer isso agora da minha vida, no momento que eu comecei a pensar sobre a pandemia, como eu poderia fazer mais diferença na vida das pessoas, e esse é o melhor caminho. Espero vocês todos lá, espero que vocês compartilhem essa live, marquem as pessoas que precisam entender sobre isso, que acham que é tudo bem, porque não estão com o peso da balança, e porque... Não, marquem todo mundo. Você tem esse dever agora de pulverizar as informações. Valeu, gente. Fiquem com Deus.